Olá, meus queridos. Na segunda parte desse vídeo, eu deixei para fazer aquele composto que faltou dos exemplos de massa molecular e também vou continuar falando um pouco sobre todo o conceito de mol, massa molar, volume, que vai ser muito importante para a estequiometria. Então aqui, gente, nesse composto, a única diferença vai ser esse pontinho aqui, tá? Que às vezes você pode causar um pouco de confusão. Bom, você tem aqui cobre, enxofre, oxigênio e hidrogênio, beleza? Onde você precisa ver a massa de cada um. Você tem que a massa do cobre é 63,5, tá? Tudo olhando na tabela periódica. A massa do oxigênio é 32, do enxofre é 32, desculpa. A massa do oxigênio é 16, hidrogênio 1 e oxigênio é 16. Como eu falei para vocês, o que pode causar um pouco de confusão é esse ponto, lembrando que esse composto aqui é um sal hidratado, é o sulfato de cobre 2 penta hidratado, beleza? E esse ponto não vai fazer diferença para o cálculo da massa molar, da massa molecular, porque você pode achar a princípio que ele significa um sinal de vezes, então você faz a massa do sulfato vezes 5 vezes a água. Não vai ser assim, tá, gente? Você vai fazer o somatório como fez em todos os casos. Você vai calcular a massa do sulfato mais 5 vezes a massa da água. Beleza? Então, a massa molecular desse composto vai ficar, ó, 63,5 mais 32 mais 16 vezes 4, por causa do oxigênio, mais 5 vezes. Ao invés de colocar separado, ó, a gente pode ver aqui nesse exemplo que a gente já calculou a massa da água, que deu quanto? 18. Então, eu vou colocar direto 5 vezes 18. Então, a massa molecular vai ser igual a, vamos ver como é que fica, 63,5 mais 32 mais 16 vezes 4 dá 64, mais 90. Fazendo aqui tudo direitinho, a soma, eu já deixei aqui prontinho, a massa molecular desse composto vai ser igual a 249,5 unidades de massa. Beleza? Então, o método de calcular é o mesmo. A única coisa que você pode, a princípio, causar um pouco de confusão é esse ponto. Mas esse ponto só significa que tem água no composto, tá? Você não vai fazer você não vai fazer uma multiplicação da massa do sulfato com a massa da água. Você vai continuar fazendo um somatório, certo? Então, essa massa que a gente calculou. Agora vamos começar para a parte mais importante da aula, que é entender como é que funciona esse conceito de mol. Galerinha, mol é um conceito químico que, a princípio, fica um pouco abstrato, mas eu gosto de fazer uma analogia com algo do nosso cotidiano para ver se vocês conseguem entender melhor. Por quê? O que significa mol? Mol, como eu coloquei aqui para vocês, é uma unidade de medida que representa a quantidade de matéria. Ela vai ser utilizada para ver basicamente quantas unidades eu tenho de uma determinada partícula, de determinado composto, determinado elemento químico. É algo que a princípio a gente não consegue enxergar. O mol, ele funciona como se fosse uma ponte do universo microscópico para o universo macroscópico. Como assim, Pepe? O universo microscópico é aquilo que a gente não consegue enxergar. O universo macroscópico é aquilo que a gente consegue enxergar, certo? Exemplo, eu tenho aqui a glicose. O que a gente calculou dela até agora foi a massa molecular, foi a massa de uma molécula de glicose, algo que a gente não consegue observar. Mas eu posso transformar essa massa molecular em uma massa um pouco mais palpável para a gente, uma massa que pode ser utilizada, né, pode ser colocada em grama, que é algo do nosso cotidiano. E como é que eu consigo fazer essa transformação de algo que eu não consigo observar para algo que eu consigo observar? Através desse conceito de mol. Porque experimentalmente falando, o mol ele representa uma quantidade específica de unidades de partículas. Isso foi proposto por um cientista há muito tempo atrás chamado Avogadro. Como é que ele fez isso, gente? Através de um experimento, ele viu que dentro de uma determinada substância existiam 6 vezes 10 a 23 unidades, que ele pode chamar de partículas, moléculas ou átomos. De uma maneira geral, ele pegou essas 6 vezes 10 a 23 partículas e deu um nome para elas. Deu o nome de
mol, beleza? Isso é muito parecido, por exemplo, quando a gente tem uma ideia de dúzia, centena, dezena. É basicamente a mesma coisa. E é uma analogia que eu gosto de fazer. Como é que a gente consegue entender esse conceito de mol aplicando para o nosso cotidiano? Bom, você provavelmente sabe que eu posso representar a quantidade de uma fruta por dúzia, centenas, dezenas, só que o mais famoso para a gente é dúzia. Então, a princípio, a gente sabe que uma dúzia de laranja ela tem uma quantidade específica de unidades, certo? Uma dúzia representa 12 laranjas, tá? E a gente chama de dúzia meio que para condensar toda essa quantidade, para ficar um pouco mais simples no nosso cotidiano. Só que a gente sabe também, né? Geralmente a gente não compra mais a laranja em quantidade, né? A gente compra a peso. Então a gente sabe que além de ter um nome para essa quantidade, além de ter uma quantidade específica, se eu colocar na balança, vai assumir uma certa massa. Vamos supor que 12 laranjas dê 4 quilogramas. Beleza? E querendo ou não, por aquilo ali ocupar um certo tipo de espaço, tem um volume que a gente acaba não focando muito nisso, mas a gente sabe que aquele sistema possui um volume. Então, por exemplo, numa fruta, a gente tem uma quantidade específica, que são 12, em que ela pode assumir uma certa massa e pode assumir um certo volume, e essa quantidade específica a gente pode dar um nome um pouquinho melhor para ela. Ao invés de falar 12 laranjas, eu quero uma dúzia de laranjas, tá, pessoal? Essa analogia eu gosto de fazer para explicar um pouco como é que funciona o conceito de mol. Mol, ele está relacionado com essa quantidade gigantesca de partículas, moléculas e átomos. E essas partículas, moléculas e átomos podem assumir uma certa massa e podem assumir um certo volume. Como eu tenho uma quantidade muito grande aqui, eu prefiro chamar esse sistema de mol. Beleza? Então, por isso que 1 mol está para 6 vezes 10 a 23 unidades, e esse mol ele pode assumir uma certa massa, que é a massa molar, que a gente vai ver na aula de hoje, e pode assumir um certo volume. E o que acontece com um mol, gente? O mol é uma unidade de medida que, além de ter essa relação de conseguir se relacionar com outras grandezas, ela pode aumentar ou diminuir de maneira proporcional. É como se fosse uma receita de bolo. Como assim receita de bolo, Pepe? Eu não tenho muita noção de cozinha, tá? Nunca fiz um bolo na minha vida. Mas vamos supor que para fazer um bolo você precise de 3 colheres de manteiga e 1 copo de leite. Se você quiser fazer 2 bolos, você vai dobrar. Você vai colocar 6 colheres de manteiga e 2 copos de leite, certo? Vamos pegar uma coisa que eu sei fazer, brigadeiro. Brigadeiro, geralmente, para fazer um brigadeiro, eu coloco uma lata de leite condensado e 2 colheres de Nescau. Se eu quiser fazer 2 receitas, eu vou colocar 2 latas de leite condensado e 4 colheres de Nescau. Beleza? Então isso é aumentar proporcionalmente. E é assim que a gente vai trabalhar matematicamente com todo esse conceito de mol. Como assim, Pepe? A gente vai ter que trabalhar com regra de 3. E para você que não lembra, a regra de 3 ela possui sempre duas linhas, certo? A primeira linha da regra de 3 vão ser os valores fixos, que eu vou focar com vocês ainda sobre isso, hoje vai ficar um pouco mais tranquilo. E a segunda linha são os valores da questão. Continuo sem entender. Tá bom, meu querido. Vamos lá, ó. Vamos supor que numa questão pergunte para você que o número de moléculas em 3 mols, tá? Bom, fica um pouco avulso para você porque você não tem nenhuma informação que relacione isso. Você não tinha, agora você tem. O que você sabe é, a princípio, que em 1 mol você tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. É a primeira relação que você vai fazer. Em 1 mol você tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, tá? Aqui, gente, eu coloco partículas ou unidades, é como se fosse o geral, mas eu posso chamar também de moléculas ou átomos. Tudo depende do contexto da questão. E por essa questão aqui, por esse exemplo, o que ela quer saber? Qual é o número de moléculas em 3 mols? Então você vai fazer uma regra de 3 para saber qual é o número de moléculas em 3 mols, visto que em 1 mol
você tem 6 vezes 10 a 23. Tranquilinho? Como toda boa regra de 3, o que você faz? Multiplica cruzado e faz a conta. Fazer aqui do ladinho, ó, você tem que x é igual a 3 vezes 6 vezes 10 a 23. Aqui, como é que você faz a conta? Você esquece a potência. 3 vezes 6 costuma dar 18 vezes 10 a 23 moléculas. Beleza, pessoal? Então, percebeu que a quantidade de moléculas aumentou de maneira proporcional. De 1 para 3, eu multipliquei por 3. De 6 para 18, você também faz uma multiplicação por 3. Beleza? Então, vocês vão perceber que todas as contas vão funcionar com a base da regra de 3, onde a primeira linha são os valores fixos. Esse valor aqui seria fixo porque vai ser informado para você ou você precisa saber. E a segunda linha são os valores da questão. Como assim os valores da questão? Você tem que descobrir o número de moléculas em 3 mols. Tranquilidade? Fazendo aqui mais algum exemplo. Deixa eu pegar outra folha aqui. Ó, nesse outro exemplo, eu estou perguntando qual é o número de mols em 1,2 vezes 10 a 24 átomos. Átomos e moléculas podem ter a mesma concepção, mesma constante, apesar de serem diferentes. Bom, aqui, gente, o que eu aconselho você a fazer? A gente vai ter que começar a trabalhar um pouco com potências de 10. De que maneira? Você tem esse número aqui, 1,2 vezes 10 a 24. Todos os números que possuem potências de 10, você pode fazer uma certa alteração. Vocês podem andar com a vírgula para a direita e para a esquerda. Como é que ficaria melhor para a gente? Geralmente, trabalhar com um número com vírgula não é muito bom, certo? Eu poderia pegar esse 1,2 e transformar ele em 12. Para transformar em 12, eu preciso andar com uma casa decimal. Só que eu estou andando com uma casa decimal para a direita. E dependendo de onde você anda com essa casa decimal, vai mudar na sua potência. Como assim? Ó, meu macetinho é, quando você anda para a esquerda com a potência, você sempre vai elevar no valor da potência. Quando você anda para a direita, você sempre vai diminuir no valor da potência. Aqui nesse caso, a gente não andou uma casa para a direita, direita diminui. É quase como uma doutrinação ideológica, beleza? Andou uma casa para a direita, direita diminui. Se não andou uma casa, vai ter que diminuir um aqui. Então, 1,2 pode ser igual a 12 vezes 10 a 23, beleza? Isso pode ser trabalhado também com a resposta. Por exemplo, na questão anterior, a gente achou que o número de moléculas era 18 vezes 10 a 23. Só que se for uma questão discursiva, além de eles não gostarem muito, e se for uma questão objetiva, vocês vão ver que não vai ter o 18 vezes 10 a 23 lá, porque geralmente as respostas respeitam o que a gente chama de notação científica, que são números entre 1 e 9. Então, o meu objetivo sempre é deixar esse número entre 1 e 9. Beleza? 18 está maior que 9. O que eu posso fazer? Eu posso andar com uma casa decimal e eu transformo ele em 1,8. Eu andei uma casa para a esquerda e esquerda eleva na potência. Então, o 18 é igual a 1,8 vezes 10 a 24. Beleza? Então, você pode trabalhar com a potência da maneira que você preferir. Certinho? Aqui, ó, por que eu transformei em 12? Porque para a conta fica mais fácil. Mas na resposta, é importante que você deixe sempre entre números de 1 a 9. Vocês vão perceber que as questões objetivas vão colocar em notação científica. Vai ter a potência de 10. Beleza? Então aqui, eu quero descobrir o número de mols em 12 vezes 10 a 23 átomos. O que a gente sabe sobre essa relação? Que em 1 mol eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos. PP não vai ter diferença entre moléculas e átomos, por enquanto não, tá? Ambos vão ter a mesma constante, mas tem meio que uma diferença do contexto entre os dois, beleza? Então aqui, ó, 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 átomos. Eu quero saber a quantidade de mols em 12 vezes 10 a 23 átomos. Beleza? Aí o que a gente vai fazer aqui agora? Ó?
multiplicou cruzado, faz a continha, que vai ficar, ó, desse lado, 6 vezes 10 a 23, x é igual a 12 vezes 10 a 23 vezes 1, vai continuar dando o mesmo valor. Olha só que interessante, ó, a gente pode já chegar fazendo uma série de cortes aqui, ó. Eu posso cortar o 10 a 23 com 10 a 23, que são iguais. Vai sobrar 6x igual a 2. O que eu posso fazer com esse 6? Posso cortar ou posso fazer isso aqui, ó. Pego o 6 e passo para o outro lado. 12 dividido por 6. Isso aqui costuma dar 2. Então, a quantidade em mols presente é igual a 2 mols. Tranquilidade, pessoal? Então, a gente começou aqui a fazer basicamente todos esses tipos de relações, certo? A primeira relação que a gente viu foi entre mol, átomo e molécula, tá, pessoal? Que é uma relação até um pouco mais simples, o que pode pegar mesmo é no trabalho com a potência de 10, beleza? Aí você trabalha do jeito que você quiser. Você não é obrigado a transformar esse 1,2 em 12. Eu fiz isso porque eu acho que a conta fica um pouco mais fácil. Mas na resposta, como a gente fez aqui no outro caso, eu coloquei aqui o 18 vezes 10 a 23, mas o que é importante você focar? Que se fosse uma alternativa, ia estar lá como? Ia estar lá, ó, x é igual a 1,8 vezes 10 a 24, porque geralmente as questões gostam de trabalhar com a potência de 10. Tranquilidade, pessoal? Então, nessa segunda parte, eu fiz com vocês mais um exemplo de massa molecular e mostrei como é que funciona esse conceito de mol e fiz a primeira relação com o número de moléculas e átomos. Na terceira parte do vídeo, tentando deixar eles menos maçantes possíveis, talvez tenhamos menos vídeos, mais vídeos, só que com duração menor. Eu vou comentar com vocês um pouco sobre outras relações que a gente pode fazer com o número de mols, que tem completa ligação com nossa analogia de uma dúzia de laranjas. A gente viu aqui basicamente uma dúzia vale 12 laranjas. 1 mol vale 6 vezes 10 a 23 moléculas e átomos. Só que essa quantidade de mols pode ter uma certa massa e pode ter um certo volume. Beleza, pessoal? Então, até o próximo vídeo.